Seja bem-vindo ao MedCellCast. Aqui a gente te ensina como ser proveiro e como se manter atualizado na sua jornada rumo à residência médica. Eu sou o Jader Burtê, sou médico ginecologista e obstetra, professor de GO aqui da MedCell. E eu sou a Lígia Lawande, pediatra e gastroenterologista pediatra, professora de pediatria aqui da MedCell. Primeira pergunta que eu quero te fazer é assim, sobre diarreia, especificamente sobre o tema diarreia. Como é que aqui tem que estudar para atingir o objetivo de ter o conhecimento do tema e de ser proveiro, para ir ali na veia da questão mesmo? O que aqui tem que saber e como estudar diarreia? Acho que dentro do tema diarreia, vamos falar de diarreia aguda, que é a que mais cai, né? Então, a diarreia aguda é aquela que tem uma duração menor do que 14 dias. E aí, as questões, elas são feitas geralmente com um caso clínico. É sempre assim, geralmente é caso clínico. E aí, no caso, eles colocam algumas características para você, primeiro, pensar que é uma diarreia aguda. Então, vai ter o tempo de duração. Diarreia 3 dias, 2 dias. E características do paciente, características das fezes, para você poder pensar se é uma etiologia viral ou bacteriana. Então, se ele fala que tem uma diarreia aquosa, sem sangue, sem pus, você não vai pensar que tem uma etiologia bacteriana por trás, né? O estado geral da criança, se ele tá toxemiado, se tá toxemiado, provavelmente deve ser uma diarreia bacteriana. E aí, depois, ele vai te dar os sinais clínicos em relação à hidratação do paciente. Eu acho que esse é o ponto mais importante para as provas, né? Identificar o estado de hidratação dessa criança. E aí, a gente teve uma atualização esse ano, no começo do ano, sobre o manejo da diarreia aguda do Ministério da Saúde. Então, isso foi uma atualização importante que modificou algumas coisas que a gente usava antigamente, né? Filézinho mignon de prova, né? Isso Geralmente aí. A atualização é filé mignon da prova, né? Exato, eles adoram perguntar coisa nova. Então, alguns pontos, por exemplo, justamente que vai estar no teu enunciado, né? As características da criança para você determinar se é uma criança sem desidratação, desidratada ou com desidratação grave. E aí a dica que eu dou para vocês é que existem 3 sinais clínicos que são os mais importantes, né, validados pela Organização Mundial da Saúde, para você fazer essa identificação. Primeiro, nível de consciência. Então a criança vai estar lá letárgica. Você já pensa que tá letárgico, é grave. Ou então ela vai estar irritada. Se tá irritada, ela pode estar brava, pode estar do jeito que ela estiver, mas ela tá acordada. Então aí, se a criança tá irritada, já não é grave, certo? Segundo ponto, sede. Se o paciente tá desidratado grave, ele tá largado, letárgico, ele não consegue beber. Então tem uma sede muito ruim. Agora, se o paciente tem uma avidez por água, então bebe água com avidez, ele já tá desidratado. E o terceiro ponto é o sinal da prega. Você já viu o sinal da prega alguma vez? Em criança desidratada? Uhum. É bizarro, gente. Quando você vê uma criança com desidratação grave, você faz a prega, e a prega aqui no abdômen, a prega fica. E desce assim muito devagar. Então você tem aquele sinal da prega que desce lentamente, menos de 2 segundos, desidratado. Agora, o sinal da prega que desce muito lentamente, mais do que 2 segundos, desidratado grave. Então, esse é o primeiro ponto, né? Identificar o grau de desidratação, identificar se é uma diarreia que parece ser mais bacteriana ou viral. E um ponto importante aqui na etiologia, pessoal, a etiologia não importa muito no manejo da criança com diarreia aguda desidratada. Porque basicamente vai ser o mesmo. Você vai manter esse paciente hidratado, né? Vai ter que hidratá-lo. E aí, determinando qual que é o tipo de desidratação que vai estar no seu enunciado, as alternativas vão ser ou você fazer o plano A, que é mandar o paciente embora para casa porque ele está hidratado, vai se hidratar em casa. Fazer o plano B, que é para o desidratado, onde ele vai receber soro de reidratação oral, 50 a 100 ml por quilo, precisa saber disso, porque cai nas alternativas o volume, em 4 a 6 horas por via oral. E se ele tiver com desidratação grave, aí a gente teve mudanças no protocolo, né? Nós vamos utilizar o soro venoso, então vai ser ou Ringer lactato ou soro fisiológico, só que o volume mudou. Antes a gente fazia 20 ml por quilo em 30 minutos. Agora não é mais assim. Agora você vai ver a idade do paciente. Se ele tem menos de 1 ano, você vai fazer o seguinte. Vamos calcular 100 ml por quilo dessa solução, fisiológico ou Ringer, que vai correr da seguinte forma. 30 ml por quilo vão correr em 1 hora e 70 ml por quilo vão correr em 5 horas, totalizando aí um tempo
de fase rápida, né, ou fase de expansão, de 6 horas para criança menor de 1 ano. Já para os maiores de 1 ano, você vai fazer os mesmos 100 ml por quilo, só que na metade do tempo. Então, 30 ml por quilo em 30 minutos e 70 ml por quilo em 2 horas e meia. Então, essas alternativas vão estar lá para você escolher. Isso você só vai acertar se você identificou corretamente o grau de desidratação, né? E é um ponto importante eles memorizarem isso, Exato, né? tem que guardar. Tem que guardar. Tem coisas que não precisa memorizar, que a gente não precisa decorar, né? Muitas coisas de dose não precisa Sim, decorar, mas essa precisa, né? Essa precisa, tá, gente? É fundamental. E aí, gente, vocês vão entrar, né, na uma outra... Vou falar das mudanças que tiveram, Jader, porque eu acho que isso que tem mais chance de cair nas provas agora. No plano B, ou seja, a criança que está desidratada, tomando soro via oral lá na unidade de atendimento, a gente pode agora oferecer ondansetrona se o paciente começar a vomitar. Antigamente não podia, e isso era muito pegadinha de prova. Porque sempre aparecia a opção do antiemético e o aluno ia lá, colocava e estava errado. Agora não está mais errado não, pessoal, tá certo. Então, se o paciente estiver apresentando vômitos durante o plano B, você pode colocar ondansetrona. Então, isso é uma novidade que a gente teve aí. E uma terceira mudança que aconteceu foi em relação ao tratamento antimicrobiano dos pacientes com diarreia bacteriana. Então, antigamente a gente falava cipro, né, pra todo mundo, mas, cara, cipro pra criança, né, não descia, não desce. Primeiro que não tem solução oral, só tem comprimido, pode alterar o crescimento de cartilagem, então assim, a gente não gostava, mas fazer o quê? Até pra adulto já tá sendo questionado, né? Sério? Eu não sabia disso não. Sim. Olha só, então assim, né, a gente já tem aquele pezinho atrás. Agora, como é que faz a escolha do antibiótico, pessoal? Se você tem um bebê menor do que 3 meses ou uma criança de qualquer idade que tem alguma imunossupressão, seja deprimido, você vai entrar com ceftriaxona, essa é a primeira escolha, tá? Se você tem uma criança de 3 meses até 10 anos ou até 30 quilos, a primeira opção agora é a azitromicina. E você pode, né, se o paciente for ficar internado, usar o ceftriaxone. Então, a primeira opção, a azitromicina. E para crianças maiores de 10 anos ou com mais de 30 quilos, aí volta o cipro, né, como primeira opção, e depois o ceftriaxone. Então, essa mudança da antibiótico terapia, eu tenho certeza que vai cair. Tenho certeza absoluta. Vai cair tudo isso. E a indicação de antibiótico terapia também, né? O tempo é uma coisa que costuma cair, né? Sim, você diz a indicação para o paciente, os sinais clínicos do paciente que vão te mostrar que tem que usar. Isso, Exato. Diarreia bacteriana que você vai tratar é aquele paciente que tem toxemia, que tem sangue nas fezes, que tem febre. Essa criança. Porque, gente, por mais que possa ser bacteriano, a maioria delas são autolimitadas, mesmo sendo bacteriano. Então, você vai tratar o paciente que realmente precisa do tratamento com antimicrobiano. Excelente, muito bom. Eu acho que assim, ó, esses são os pontos que realmente eles precisam saber, né, para ser proveiro. E acho que assim, às vezes quando a gente estuda todo aquele universo, às vezes fica difícil de entender o que priorizar dentro da matéria, né? E o que tem que priorizar é isso, são esses pontos que você falou, né? Tem que memorizar essa questão aí, né, da hidratação. Acho que isso é um ponto importante, porque às vezes coloca muita coisa, né, de números, assim, de resultado de exame, de dose, e às vezes o aluno fica meio perdido. O que realmente precisa memorizar? Esse é o ponto que realmente precisa memorizar, dentre tudo aquilo que às vezes é colocado, né, ali como matéria. Com certeza, né? Isso foram as mudanças. Outras coisas que vocês sempre têm que saber é que, de acordo com o Ministério, não precisa usar probiótico. O único tratamento, né, para diarreia seria o zinco. E utilizar zinco para menores de 5 anos e utilizar soro de reidratação oral em casa, né? Então, esses outros pontos, mas isso não teve mudança. Então, acho que só focar nas mudanças agora já vai te ajudar muito na prova. E um ponto que eu acho importante também, Lígia, a gente falar que para a prova de residência, a bibliografia oficial é o Ministério da Saúde, né? Porque a gente sabe que existe divergência, né? Na GO, eu falo muito pela GO. A GO, assim, eu sempre brinco que se a GO fosse uma especialidade que fosse uma escola de samba do carnaval, a nota no quesito divergências da literatura seria 10. Porque, assim, ó, é muita divergência, mas o que vale para a prova é ministério. Às vezes os alunos me perguntam, tá, mas aqui no meu serviço a gente usa partograma com as linhas. Não se usa mais partograma com as linhas pelo ministério. É isso que a gente vai seguir. Então, assim, independentemente do lugar onde você fez a sua formação, se fazia desse jeito, para a prova a gente vai usar ministério. Exatamente, pessoal. E assim, se a banca resolver colocar uma coisa que é um protocolo interno, isso vai dar recurso.
Eles não vão ser bestas de fazer isso. Né? Então, acho que a gente também tem que usar bom senso. Quem né? faz questão não quer que a questão seja anulada. Não quer, a pessoa já não nenhum. quer. Então, é justamente eles... Se tem diferença do protocolo interno para o Ministério da Saúde, eles não vão colocar o protocolo interno. Exatamente. Então, gravem Essa isso. é a dica. É uma grande dica. Lígia, uma pergunta que eu quero te fazer é em relação ao tema alergia à proteína do leite de vaca, que esse também é um tema que a gente sabe que cai bastante de gastropediatria e às vezes na vida é diferente, né? A forma que se faz o diagnóstico, né? E a forma que realmente o aluno precisa marcar. Quais são as dicas para ter aquela veia bem proveira mesmo sobre o tema alergia à proteína do leite de vaca? Bom, pessoal, a APLV, né, alergia à proteína do leite de vaca, ela tem caído muito em prova, né? Tem aparecido muito nos concursos. E, geralmente, cai a manifestação que é a manifestação mais comum da APLV, que é o sangramento nas fezes, né? Que é a proctocolite alérgica. Então, você tem um bebê que pode estar, inclusive, em aleitamento materno exclusivo, tá? Mas é um bebezinho que, ou pode estar recebendo fórmula, não importa. Tem um aspecto saudável, ele ganha peso adequadamente, mas ele tem uma irritabilidade, tem presença de sangue nas fezes continuamente, né? Vários episódios, numa quantidade que não... A quantidade, na verdade, não importa. Às vezes pode até dar pra confundir vocês, colocando que é uma quantidade grande, mas isso pode acontecer. E uma criança que tem um exame físico normal, não tem fissura anal, não tem dor na barriga pra você pensar que, de repente, tá fazendo uma invaginação, alguma coisa assim, isso tudo vai estar no enunciado. E aí você encontrou essa criança, né? Não existe nenhum exame, gravem isso, para fazer diagnóstico de APLV. O diagnóstico é clínico. Clínico baseado no quê? Na evidência dos sintomas, então eu acho que é APLV. Vamos ver se é? Tira a proteína do leite de vaca. Se tiver em aleitamento materno exclusivo, você tira a proteína do leite da dieta da mãe. Se tiver recebendo fórmula infantil, você vai iniciar uma fórmula especial. Qual fórmula? Isso cai muito, né? Então, quando a gente inicia o tratamento... o tratamento não, que nós estamos na fase de diagnóstico, né? Nessa fase de exclusão, a literatura sugere que a gente comece com uma fórmula extensamente hidrolisada. E aí, você vai fazer um período de exclusão de 2 a 4 semanas. Se o sangramento melhorar, você vai fazer o teste de provocação, ou seja, volta a oferecer o leite de vaca para a mãe ou diretamente para o bebê pela fórmula, para ver se os sintomas retornam. Então, é assim que a gente faz o diagnóstico de APLV, tá? Eu tô falando da proctocolite alérgica, que é o sangue nas fezes, porque essa é a manifestação mais comum e é o que mais cai em prova. Mas você também tem que lembrar que existe a enteropatia induzida pela proteína alimentar, que é aquele bebê que geralmente está em fórmula, começa a tomar o leite de vaca e começa a ter muita diarreia, perda de peso. Mesmo esquema, gente. Para fazer o diagnóstico, eu preciso tirar a proteína, observar uma melhora dos sintomas e, às vezes, para esse tipo de paciente, 2 a 4 semanas de exclusão não é o suficiente. E isso tá no novo guia da Sociedade Brasileira de Pediatria, que às vezes você tem que fazer um tempo de exclusão maior até a criança recuperar o peso. E depois faz a provocação com a proteína do leite de vaca, tá? Lembrar também do FPAS, que é uma outra manifestação da doença alérgica, que é quando o paciente ingere um determinado alimento e vomita, 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 vomita sem parar, e depois tem quadros de diarreia, também perde peso. E outras manifestações da APLV, que nós podemos encontrar em prova, que são geralmente associadas à cólica do lactente. Cólica é um tema que tem aparecido muito nas provas, né? Então, aquele bebê que chora sem parar, sem motivo aparente, que nada que os pais fazem consegue acalentar a criança. Mas aí você vai investigar esse bebê, ele não tem nenhuma alteração no exame físico, cresce bem, engorda, e aí você consegue fazer o diagnóstico de cólica do lactente, né? Lembrando que a cólica do lactente pode aparecer até os 5 meses de vida, né? Até completar 5 meses, antes dos 5 meses. Nas provas de São Paulo tem aparecido bastante isso, Muita cólica. Muita cólica. Isso é uma novidade, né? Não tinha muito aparecido. Então, a gente tem que ficar de olho. E que mais? E a doença do refluxo, que a gente já vai falar daqui a pouco, que também pode ser causada pela PLV, né? Então, acho que o mais importante da PLV é lembrar que não existe exame nenhum, a não ser que existam
manifestações IgEs mediadas. Mas o que mais cai de alergia IgE mediada é em relação à anafilaxia ou outras doenças. Em relação à APLV, cai nas provas mesmo essas manifestações que são não IgEs mediadas, principalmente a proctocolite alérgica, que é o sangue nas fezes, tá? E outra coisa que cai muito é em relação às fórmulas. Então, como eu falei, né? A gente tem a fórmula de proteína íntegra, que é a fórmula normal. É o NAN, o Milupa, sei lá, essas as fórmulas que vocês têm no mercado. Depois você pode fazer uma hidrólise, ou seja, quebrar a proteína e deixar essa proteína menor. Primeira hidrólise que você faz, você deixa ela parcialmente hidrolisada. A parcialmente hidrolisada serve para quê? Para nada, basicamente, tá? Para o laboratório vender. Porque ela não trata alergia, não previne alergia, não serve para isso. Ela tem uma digestibilidade melhor, vai. Então, a parcialmente hidrolisada, que vai estar nas alternativas como opção de tratamento, não deve ser marcada. Depois você hidrolisa mais essa proteína e aí sim você tem a extensamente hidrolisada. E essa sim consegue resolver cerca de 90% dos quadros de alergia. Mas tem aqueles 10% que ainda tem sintomas com a fórmula extensamente hidrolisada. Então, para esse paciente que tem sintoma com a fórmula extensamente hidrolisada ou para aquele que tem uma manifestação alérgica muito grave, como por exemplo uma anafilaxia, você vai optar pela fórmula de aminoácidos. Essas são as fórmulas. Ah, e a fórmula de soja? Não, a gente não vai utilizar a fórmula de soja para tratamento de alergia. Você só vai usar soja em maiores de 6 meses e que tenha uma confirmação de alergia à proteína do leite de vaca IgE mediada, beleza? Isso é o básico que você tem que saber, né, para acertar as questões de prova, porque é isso que cai. Teste terapêutico, então, basicamente, diagnóstico por teste terapêutico. É o teste, né? Você só vai dosar IgEs quando você tem sintoma IgE mediado, que é urticária, angioedema, broncoespasmo, anafilaxia. Aí você pensa nisso. Mas não é esse a maioria que cai. E muita coisa em medicina é assim, né? Eu digo que, na verdade, não deixa de ser uma forma inteligente, né, da gente fazer o diagnóstico, porque Sim. Se você pegar, por exemplo, assim, né, doença do refluxo no adulto, né, puxando para mim a área eczema areolar de mama, né, a gente faz um teste terapêutico com corticoide tópico, né, se ela responder, era um eczema, se não responder, você tem que biopsiar, que pode ser um tumor de mama, pode ser um Paget. Sim. Então, muita coisa em medicina a gente faz assim, né, e funciona super bem. Exato. E o corticoide funciona pra tudo. Também. Também tem essa. O pessoal brinca com os dermatologistas, né? Que você já tá usando corticoide, tira. Se não usou ainda, acrescenta o corticoide. Que os dermatos não nos ouçam aqui. Exato. Lígia, me conta sobre o tema doença celíaca. Doença celíaca também é um tema que tem se falado cada vez mais, né? E que tem cada vez, a gente que acompanha aí provas muitos anos, né? A gente trabalha com isso, a gente vê, né, que eles estão cobrando cada vez mais sobre doença celíaca. Para ser proveiro, para estudar a doença celíaca do ponto de vista de ser proveiro e os pontos que não pode esquecer. O que você me diz sobre esse tema? Assim, se você vai prestar a prova da Unifesp, da Unicamp, da USP, estuda a doença celíaca, porque vai cair, tá? Então, o que cai geralmente, né? Na pediatria, você tem, claro, aqueles sintomas clássicos, que são bem pediátricos, né? Que acontece na criança que tá começando a comer, entra em contato com o trigo e aí começa a manifestar aquela diarreia crônica, perda de peso, então fica bem emagrecida, cabelo cai, barriga distende, fica irritada, com anemia e tal. Esses sintomas são sintomas clássicos. Olhou para esse paciente, tem que dosar os anticorpos. Antitransglutaminase da classe IgA e antiendomísio da classe IgA, sempre dosando junto a dosagem de IgA total. Porque, por uma ironia do destino, a deficiência de IgA é um fator de risco para a doença celíaca. E aí, se você não dosa o IgA total e aquele cara tem deficiência de IgA, você faz os anticorpos, o anticorpo veio tudo baixo. Mas veio baixo porque o cara tem uma deficiência de IgA. Então, você tem que fazer essa dosagem junto e isso é questão de prova, tá? Uma outra coisa importante de você lembrar, pessoal. Qual que é o tratamento da doença celíaca? Jader, qual é o tratamento da doença celíaca, você sabe? Tira o glúten. Muito bem! Tira o glúten. E se você tira o glúten, você resolve o problema do paciente. Então, se você pensou que aquele cara tem doença celíaca e foi afobado e falou, vamos tirar o glúten,
você tratou o paciente e aí na hora de fazer as pesquisas, dosar anticorpo, fazer biópsia, vai dar tudo negativo. Todos esses exames, então, para fazer o diagnóstico, devem ser feitos na vigência do tratamento. Na vigência do consumo de glúten, tá? Senão vai dar tudo errado e você vai ficar perdido aí, sambando no paciente. E o cara vai fazer uma dieta de exclusão que às vezes você nem sabe se é necessária, tá? Então, esse ponto é importante. Primeiro ponto do diagnóstico. Segundo ponto que vira e mexe cá em prova é que houve, sei lá, uns 10 anos atrás, descobriram que tem um HLA DQ2, DQ8, que está associado à doença celíaca. 99,9% dos pacientes que têm doença celíaca têm esse HLA. Porém, mais ou menos 30% da população geral tem o HLA e não tem doença celíaca. Então, esse anticorpo, que cai bastante em prova, ele não te ajuda a fazer o diagnóstico. Mas, então ele não deve ser dosado. Mas se você dosar e ele vier negativo, ele afasta o diagnóstico, tá? Então, assim, para fazer diagnóstico de doença celíaca é anticorpo, antitransglutaminase e antiendomísio, da classe IgA, e o IgA total. Putz, o cara tem deficiência de IgA, o que eu vou fazer? Anticorpo antigliadina deaminada, da classe IgG. Veio positivo seus anticorpos, vai mandar para biópsia. E aí, na biópsia, a gente vai encontrar aquelas alterações clássicas, né? Atrofia de vilosidade, infiltrado de linfócito. E a partir desse momento, você vai iniciar, então, o tratamento com dieta de isenção de glúten, tá? Então, acho que o mais importante da doença celíaca, primeiro, se você, a criança com sintomas clássicos é facinho, né? Porque você encontrou ali e falou, putz, você tem cara de celíaco. O diagnóstico ali fica um pouco mais fácil pela sintomatologia, mas você também tem que pensar em doença celíaca, faz parte da sua investigação. Uma criança que tem só uma diarreia crônica, né? Uma criança mais velha, não bebê. Uma criança mais velha que vira e mexe, tem uma diarreia ali, com um pouco de esteatorreia, que não tá crescendo bem, então baixa estatura pode ser uma causa de... quer dizer, a doença celíaca pode ser uma causa de baixa estatura. Então, nesses pacientes, a gente precisa também pensar nesse diagnóstico, tá? Mas, geralmente, as questões de doença celíaca, o caso clínico é bem direto. E aí você tem que lembrar dessas particularidades do diagnóstico, tá? Que às vezes, quando a pessoa está estudando doença celíaca, é enorme. Né, às vezes a pessoa está lendo e não se dá conta, né, dessa importância da dosagem da IgA também. Que esse é o ponto um dos grandes pontos, né, que cai nas questões. Então, esse é o nosso objetivo, né, da gente estar conversando aqui, da gente trazer e na veia da questão ali, exatamente aquilo que o cara precisa saber para responder a questão. Então, quando você está lendo, né, se atentar aí a esse detalhe importante, sim, porque é isso que vai ser cobrado na questão. É isso aí. Então, lembrar, sempre comendo glúten para fazer os exames e dosar junto a IgA. Senão você vai ter um resultado que pode ser um falso negativo. Um falso negativo, né? Exatamente. Muito bom. Galera, sigam acompanhando a gente. Acho que foi um bate-papo bem rico, bem legal, bem bacana. O objetivo é a gente trazer para vocês cada vez mais conteúdo de prova, como aprender realmente a ser proveiro, como aprender a ler aquela questão e já saber, já tirar ali daquele enunciado o que a pessoa que fez, que elaborou a questão, está querendo que você responda. E quando você for estudar os tópicos médicos, né, os tópicos em medicina, você saber o que valorizar para realmente entender, né, esse DNA da prova. Esse é o nosso objetivo, por isso que a gente trabalha, né, o nosso grande objetivo é poder entregar isso para vocês. Muito obrigado aí a todos. Tchau, gente.